Então, gente, boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso curso Conhecendo o Espiritismo. Vamos lá abrir o nosso Evangelho. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-se com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para se pôr ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Lindo, né? Eu acho que é bem clara, né, essa passagem, esse esclarecimento de Jesus. O perdão. O perdão é que precisamos trabalhar o tempo todo, porque nós ainda carregamos o orgulho e a vaidade, não é verdade? E pedir, estamos sempre pedindo, querendo agradar a Deus, queremos agradar materialmente. Mas não é isso que Deus quer, né? É isso que Jesus nos fala. O perdão. Ide ao seu irmão, perdoa, se reconcilia. Tem outra passagem que ele diz, se reconcilie enquanto ainda estás a caminho. Ou seja, não vamos deixar para a próxima. Tem que ser agora, hoje, nessa oportunidade. Não vamos arrastar. Aí sim, estaremos agradando a Deus, agradando ao nosso mestre, que veio aqui nos ensinar, né, a lei do amor. Então, vamos trabalhar isso no dia a dia, que é o mais difícil. É muito mais difícil nós darmos esse agrado a Deus do que, na realidade, darmos uma esmola. Então, né, Glória, vamos trabalhar isso. O que importa é o sentimento dentro de você. E esse sentimento tem que ser todo voltado para o auto-perdão, para depois o perdão do irmão, para a reconciliação, para aquilo que a gente ouviu, dar a outra face, que não é exatamente você estender a face para que alguém bata, mas para que você entenda e tolere e seja paciente. Né? Hoje, na palestra, a gente viu ela falando dos carnês, né? O carnê da dor resgate, o carnê da dor elevação ou o carnê da dor... Não, resgate. Qual foi o outro carnê? Da dor elevação, da dor resgate ou da dor... Sofrimento? Não foi do próprio sofrimento? Do próprio sofrimento. Do próprio sofrimento, pode ser. É isso aí. Deus Pai misericordioso, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, Joana de Ângeles, mentora da nossa casa, e espíritos benfeitores que aqui se encontram para nos acompanhar nas tarefas dessa tarde.
que possamos entender as palavras ditas, que possamos compreender a leitura e as passagens, para que possamos praticá-las, expandindo as nossas consciências e sabendo que para o nosso próprio progresso, para a nossa própria elevação, basta que estudemos, conheçamos e exercitemos tudo o que foi sugerido por Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós estamos estudando as 3 revelações. Quem está chegando hoje ou quem faltou a aula passada, tá? Nós estamos trabalhando... Quem faltou a aula passada? Quem não estava aqui? Puxa, bastante gente. Então, vamos fazer um ampassã rapidinho, né? Porque senão a gente não consegue sair. Então, vamos lá. Revelação. A expressão vem do latim revelare, sair de sobre o véu. É tirar o véu, ou seja, a verdade já existe, tá? Ela sempre existiu. Nós é que não tínhamos condição de enxergar aquela verdade porque existia um véu sobre ela. Tá? Então, chama-se as 3 revelações, porque justamente foram os esclarecimentos que foram vindo à humanidade de acordo com a maturidade nossa na época. Tá? Essa humanidade, né? Então, do ponto de vista religioso, essa revelação é trazida pelos profetas, pelos messias, pelos missionários, tá? E do ponto de vista científico, é através da investigação da própria ciência, é a comprovação daqueles fatos, tá? Então, 3 revelações foram feitas, conforme, como eu falei, o amadurecimento do homem, porque se assim não fosse, nós não conseguiríamos compreender e colocar em prática. É a mesma coisa que, como eu falei, ensinar uma criança a integral, que eu até hoje não sei, né? Mas, enfim, temos que ter a capacidade de falar na língua dos homens, de acordo com a maturidade nossa na época, né? Então, as 3 revelações, Moisés, Jesus e Kardec, tá? Não que nada mais seja revelado. As revelações só aconteceram. A gente fala em revelações, parece uma palavra assim distante, né? Mas, na realidade, em cada momento de uma revelação dessa, a humanidade se apresentava numa confusão, digamos assim, social, numa confusão política, numa confusão moral, antes de mais nada, moral. Por isso aconteceram as revelações. A necessidade delas virem para alavancar, digamos, a moralidade da humanidade na época. Na época de Moisés, né, estávamos na infância da humanidade, tá? E Moisés nos trouxe os 10 mandamentos. E nós vimos que não foram só 10 mandamentos. Ele teve a necessidade de colocar mais quantos, Glória? 613. Mais 613 leis civis, porque ele tinha necessidade de enquadrar aquele povo que era rebelde na época, né? Disciplinar o povo. E disciplinar o povo, colocando essas leis, como disse a Glória, as leis civis. Na época de Abraão, tinha o quê? A lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Não é verdade? Essas leis divinas, que a gente chama de divinas, que são as 10 leis, elas se perpetuam até hoje, pela passagem de todas as épocas da humanidade. Veja bem, né, a gente vai ver depois, quando Laura começar introduzindo a 2ª revelação, e elas permanecem sempre. As outras 613 é que são aquelas leis que se ajustam à sociedade, de acordo com a necessidade daquela sociedade. Então, se Moisés tivesse dado conta de toda uma
um comportamento da humanidade, de todo o entendimento dessa humanidade em relação a Deus e qual a expectativa de Deus e qual a explicação de Deus, não precisaria ter existido mais nada, não é verdade? Mas aconteceu de precisar uma segunda revelação. E essa própria segunda revelação já vai indicar a terceira. Vocês vão ver como. Então, olha só, como a Glória estava falando, as leis divinas são imutáveis, né? O não matarás é não matarás sempre, ok? Mas as leis humanas, elas modificam de acordo com o avanço da sociedade, de acordo com a necessidade. Fazendo assim um paralelo, né? Quando nós mudarmos efetivamente de mundo de provas e expiações para regeneração, obviamente as leis já serão muito menos, porque a gente já tem embutido dentro de nós as leis. Não existirão mais tantos policiais, médicos, enfim, as necessidades da humanidade serão outras. Tá? Então, as leis humanas são de acordo com o momento social de cada época. Vamos lá. Os 10 mandamentos, o decálogo. Vamos lá. E aí vem a segunda revelação. Né? Já demos um apanhadinho geral na primeira. A segunda é Jesus, né? O cristianismo, que nós já estávamos na adolescência, já não éramos mais tão infantis, já tínhamos a capacidade de compreender alguma coisa. A criança, a gente diz não. Certo? Os psicólogos já estão aceitando novamente o não. Graças a Deus. Os psicólogos se embolaram um pouco na falta de limite. Do não, né? Começaram a reverter como tudo é cíclico, né? Então, até essas necessidades, né, vão modificando. E, na época de Jesus, na adolescência, a gente já consegue compreender o não e o porquê não. E depois a gente vai ver, né, andando um pouquinho mais adiante, que na maturidade, a gente já sabe por que não. Se insiste, né? Enfim, não deveríamos mais escorregar nessa casca de banana, mas a gente continua escorregando. Mas é isso aí. Jesus estava entre o ano 30 e 33 AD, depois de Cristo. Nesse tempo, Jesus estava trazendo essa revelação. Foi aí que ele viveu, foi aí que ele trouxe todas as suas histórias, todas os seus discursos, as suas parábolas, não é? Nesse tempo de pregação, Jesus estava na Judéia e aí começou a nascer o cristianismo, né? Então, o que Jesus nos disse? Como Moisés veio dizendo que ele não veio destruir a lei de Abraão, mas nós vimos que mesmo ele tendo amansado um pouquinho, Moisés ainda tinha necessidade da rigidez, daquelas 600 e poucas leis, né, para disciplinar a humanidade. Jesus falou a mesma coisa. Está em São Mateus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Gente, a primeira parte a gente entende perfeitamente. Ele não veio destruir a lei divina. Ele não veio desfazer o que Moisés tinha dito. É isso que Jesus quer dizer aí. É isso que Jesus quer dizer, ok? A lei divina é imutável. E ele continua.
Que vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Ou seja, isso vai existir até que a humanidade entenda perfeitamente o não matar, o não cobiçar, enfim, o não roubar. Ok? Então é isso que Jesus quer dizer. Então Jesus veio não para destruir as leis, mas para mostrar como executar essas leis, como fazê-las cumprir. Ok? Nós temos todas as leis na nossa consciência, sempre. Na realidade, as leis existem já na nossa consciência, mas nós, pelo livre-arbítrio, ou pela teimosia, ou pela... Enfim, nós ainda não cumprimos. Mas elas já existem dentro de nós. Aí, o que Jesus quis dizer? Que até um único iota, um único ponto, né, deverá ser cumprido. Ou seja, a lei vai chegar um momento que ela vai ser cumprida integralmente pela humanidade. Nós vamos ter aprendido isso. O que ele vem revelar é a lei do amor, né? Ele vem dizer que Deus é o princípio de todas as coisas e é quem nós devemos obedecer, quem nós devemos respeitar, quem nós devemos adorar. Jesus veio trazendo, reforçando, porque Moisés já tinha colocado como primeira lei, não é, o amor a Deus. Ele veio também falar da caridade, do perdão, né? E ele veio dizer para as pessoas que o reino dos céus não é nesse mundo, né? Mas é no mundo celestial, onde os valores são um pouco invertidos daqueles que nós pensamos no senso comum. Então, o que Jesus veio nos mostrar, né? Como a Glória falou, a lei do amor. E se nós formos analisar todos os 10 mandamentos, nós chegaremos a 2 coisas só, aos 2 primeiros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque quem ama a Deus e ama ao próximo não rouba, não cobiça, não mata. Ok? Então, se nós, na nossa maturidade, introjetarmos esses 2 mandamentos, o resto tudo é decorrência deles. Ok? Jesus, a gente, antes que a Laura começou falando sobre não vim para mudar a lei, nós falamos na última aula que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo... vocês leram? Alguém leu? Alguém leu? Meu Deus, esses alunos vão ficar depois da hora, então. Então embola tudo. Depois da hora, nós vamos ficar com alguns alunos em recuperação para ler o primeiro capítulo do Evangelho, que é importantíssimo, que fala exatamente dessa revelação. E tem uma coisa, quando Kardec fez esse livro, quando ele escreveu, ou seja, organizou, digamos assim, o livro, ele seleciona as passagens mais importantes que seriam para o entendimento nosso. Ele coloca um comentário dele, Kardec, porque vocês sabem que a obra toda de Kardec veio de espíritos que tiveram comunicação, não é isso? E aí, Kardec coloca no livro, logo após, um espírito comentando. Espíritos que estão no Evangelho, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Fenelon, vários outros. Mas é interessante que no primeiro capítulo, quem faz o comentário disso que Jesus diz é um espírito israelita. Não tem nome, quer dizer, um espírito israelita. Leiam lá, para ver que interessante.
Não, é bem interessante, bem esclarecedor, tá? Toda essa aula que a gente está dando está nesse capítulo. Então, vale a pena ler para, né, solidificar. Então, como a Glória falou, ele trouxe a lei do amor, né? E a verdadeira vida não está na terra, está no reino dos céus. E todos buscavam, mestre, aonde está este reino? Só que, naquela época, nós ainda não tínhamos a capacidade de abstrair essa ideia e trazer para dentro de nós. Mas, na realidade, o reino de Deus está dentro de cada um. E depois nós vamos ver, né, que o próprio céu e inferno, purgatório, enfim, está tudo na nossa mente, está em nós. É bem interessante essa ideia de que nós somos um universo. E Jesus veio mostrar o caminho para atingirmos esse reino. E, naquela época, não tínhamos capacidade de compreender isso. E agora? O que Joana nos traz? O autoconhecimento, o autodescobrimento. E aí já facilita, né? Aí as portas se abrem mais ainda para nós encontrarmos em nós esse self, que é a luz divina. Jesus não disse, faça brilhar a vossa luz? Ele não disse, daqui a alguns séculos ou milênios, vocês vão ter a luz dentro de vocês. Não. Vós sois o sal da terra. Vós sois luz, faça brilhar a vossa luz. Então é isso. A hora que a gente descobre essa luz, essa essência divina dentro de nós, a gente encontra o reino de Deus. Se fôssemos parar e falar sobre Jesus, íamos ter umas 365 aulas. Como o curso é Conhecendo o Espiritismo, a gente tem que falar en passant de várias coisas, mas não é falar en passant de Jesus. Mas pensem vocês, naquela época, surgindo Jesus, o que as pessoas estavam pensando? Que homem é esse? Né? Os próprios discípulos, antes de acompanhá-lo, antes de decidir abandonar toda a sua vida, porque Jesus disse, né? Se você quer me seguir, abandona tudo e vem comigo. Se desapega, né? E vem comigo para a missão que é mais importante. Que homem é esse? E a gente considera o governador do planeta. Jesus é o governador do planeta. É como se tivesse assim, o mundo, né, dividido em vários países, cada país tem o seu presidente. Jesus era o presidente dos presidentes. Dos seres angelicais, Jesus presidia essas reuniões. Ele fazia parte de todas essas coisas. E ele tinha os profetas e os missionários que ele mandava para a continuação da sua palavra, porque, como qualquer aula, como qualquer ensinamento, não digamos assim, ensinamento, a gente tem que ficar estudando a vida inteira, não é não, gente? A gente não tem que fazer um esforço para ficar estudando a vida inteira aquilo que se quer alcançar? Mesmo que você tenha chegado lá no doc, no pós-doc, não importa. Vai haver um momento na vida que você vai passar, mas isso aqui eu não sei. Como é que faz isso aqui? Sempre, o tempo todo, né? Nós nunca atingiremos o conhecimento pleno, né? E esse homem dizia as coisas certas, no momento certo, numa Judéia em que alguns tendiam de imediato a entender e outros tinham um pouco de desconfiança e outros total descrença. O mundo vai se dividir novamente em duas perseguições. Vamos lá para frente que a gente fala. Vamos lá. Aí Jesus, né, ele falava por parábolas e ele trazia os ensinamentos naquelas reuniões, né, que diziam que Jesus arrecadava multidões, né, reunia multidões. E aí eu trouxe essa frase de Gandhi que eu acho sensacional. Se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas com o Sermão da Montanha, não teria perdido nada. Ou seja, todos os ensinamentos para o caminho desse encontro com o reino de Deus estão nas bem-aventuranças.
Agora, nós vamos citar as bem-aventuranças. Agora, o estudo das bem-aventuranças é fantástico e muito profundo e demorado, tá? Então, é só um gostinho para que vocês depois façam os cursos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, sim, nós vamos estudar uma a uma. É um estudo belíssimo. Mas só para citar, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, a busca do reino, né? Os humildes de espírito, né? Nós temos muito orgulho, muita vaidade, nós precisamos nos despir disso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos, nesse sentido, não é um manso que não faz nada, não, mas aquele que busca a mansuetude. Não é o bobo, não é aquele que fica parado e não faz nada, não. É aquele que luta pela paz. Tá? É o passivo nesse sentido, né? É o passivo, é o Da pacífico. paz. É o pacífico. Tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fome e sede de justiça, lembra a lei de Moisés, que era a lei da justiça? Então, é uma lei sagrada, a gente busca essa justiça. Só que, muitas vezes, aqueles que buscam a justiça são os mais injustiçados. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aqueles que lutam por essa justiça maior. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Né? O que é a misericórdia? Né? É saber, é aceitar, é considerar a imperfeição do outro. Então, Senhor, tens misericórdia, é o que a gente pede, né? Que aceite, que entenda a nossa imperfeição. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus, né? A pureza. Quando Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, era essa pureza, essa inocência, né? Quando você fica com aquele pensamento ardiloso, o que eu faço? Não está sendo puro. Puro é aquele, o mais natural possível, aquele que é amor. Amor, amor. E Jesus era só isso. E né? Jesus era só amor. Por isso esse veio para a segunda revelação. Não é qualquer um, mas é o espírito mais puro que existia, né? O que existe. Foi o Espírito puro que realmente habitou a Terra. Outros Messias alcançaram até a plenitude no planeta, mas Jesus já veio ao nosso planeta como Espírito puro. Jesus participou da formação do planeta Terra. Nossa cosmogênese da Helena Blavatsky, que é um espetáculo, quem quiser estudar. Ele é o governador. Ele né? é o governador. Por quê? Todos os testes, toda a formação geológica, tudo, Jesus estava no comando. Olha, É um se estudo ele é o belíssimo. governador e tem todo esse poder, não é? E é de uma pureza sem par, ainda, além disso tudo, ainda está ao nosso lado, é o nosso Pai, o que a gente quer mais? Ai, é lindo, né? Quando a Verdade. gente pensa em Jesus, vocês já fizeram essa reflexão? Trazer a imagem de Jesus para perto de nós, a paz, a energia que a gente consegue. Façam, é maravilhoso. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Tá? Mais uma vez, os brandos e pacíficos, quando Jesus disse, dê a outra face, não era a face para a brutalidade, para levar um outro tapa, não. Era a face da paz, da serenidade, da compreensão, do perdão, da misericórdia.
E quando Jesus falava, quer dizer, alguns relatos, né, mais tarde, depois, na terceira revelação, a gente vai... Ele não era uma pessoa assim, vamos dizer, usando uma linguagem piegas, assim, não, meu filho, bem-aventurados, para fofinho. Ele não era fofo. Ele era firme, ele era seguro, até quando ele fazia uma cura. Ele dizia isso, você está curado, mas não peque mais. Vá e faça a sua parte. Muito tempo depois da crucificação, e Jesus já tinha morrido, desencarnado, na realidade ele foi um pouco homem, né, num tempo, ele reuniu, depois de um tempo, os cegos curados por Jesus se reuniram, 70 cegos, para discutirem e se conhecerem e saberem o que eles estavam fazendo com aquilo que Jesus disse para eles. Porque ele curou, mas pediu que eles começassem a enxergar com os olhos de ver. Né? Porque uma coisa é a cegueira física, outra coisa é a cegueira da alma. É aquele que não enxerga, que não vê o seu próximo, que não vê o outro, que não vê a realidade da vida. Esse é o pior cego. O ditado diz, o pior cego é aquele que não vê. Que não quer ver. Né? E esses cegos, então, quando estavam reunidos, Jesus apareceu para então saber, não para cobrar deles, mas para saber como é que estava se desempenhando o papel de cada um na sociedade. Porque cada um ainda tinha em si alguma dúvida, alguma questão que não ficou esclarecida, e Jesus então voltou a esclarecer. Jesus trouxe a lei do amor, mas como a Glória falou, ele era firme. Né? A Cris cansa de falar nas palestras dela sobre a ira santa, que Jesus entrou no templo e disse não àquelas bancarelas todas de comércio, aqui é um templo, não é um comércio. Ou seja, Jesus usava da rigidez, né? Da firmeza, mas sempre com amor. Ele não tinha dúvida do que ele dizia, do que ele ensinava, do que ele falava. E aí ele cobrava. Vá e não peques mais. Tipo, eu fiz a minha parte, agora a sua parte é contigo, e você sabe. Ok? Não é um protecionismo, não é? Não é um defender a vitimização, não é. Você, como um ser integral, precisa fazer um esforço para vencer justamente esse desafio. É passar pela dor sem o sofrimento. Isso. É verdade? Já era o maior psicanalista de todos os tempos. Sem dúvida. Porque o papel do psicanalista é exatamente isso, né? Ele não vai resolver para você, mas ele te dá as ferramentas para que você reflita, pense e faça escolha, a transformação. E faça a transformação. Chorou. Jesus tinha os sentimentos, tinha as emoções. Ele era humano. Por quê? Porque ele queria mostrar que exatamente que ele era igual, que se ele podia, nós poderíamos também fazer, né? Então, como diz ali, no centro das 3 revelações existe Jesus, né? Trazendo o conhecimento da lei do amor e da justiça e a verdade, que é o quê? São os instrumentos que nós vamos utilizar para seguir a nossa evolução espiritual. Que o nosso objetivo, qual é? Evoluir. Né? A felicidade que Jesus nos prometeu, tanto, só depende de nós. Só depende do que eu faço com as oportunidades que nos são dadas, né, a cada um de nós, em várias encarnações,
Ou, melhor, nesta vida que nós estamos vivendo. O que eu estou fazendo com esse presente que me foi dado, o dia de hoje? Ok? Mas Jesus não disse tudo. Por quê? Nós vimos lá no começo, na época de Jesus, nós ainda estávamos na juventude, na adolescência. Então, ainda não tínhamos maturidade para compreender tudo. E aí, Jesus falava por parábolas. E a gente vê que, naquela época, Jesus utilizava nas parábolas o quê? Tudo o que aquela humanidade conhecia e vivia, para facilitar o quê? A compreensão. Ou seja, eles escutavam a história, por isso que dizem que estudar Jesus é descascar a cebola, porque você escuta a parábola, é uma coisa, aí você descasca um pouquinho mais. O que está ali naquela entrelinha? O que Jesus quis dizer com aquela palavra? E aí a gente vai aprofundando, 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 de acordo com a maturidade nossa de cada um. E aí foi o que Kardec fez na terceira revelação, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele pega, como a Glória falou, as passagens principais, né, do Novo Testamento e destrincha, estuda, explica o que Jesus quis dizer naquela época, naquelas palavras. Porque aquele povo daquele tempo não estava ainda preparado para ouvir tudo isso. Vocês não acham que, em termos, não só em termos de história, mas como o Espiritismo é uma ciência filosófico-religiosa, a gente sente que foi trazido para mais perto da gente algumas explicações que a gente necessitava, não é? E que não sabíamos onde ter. Porque o que tínhamos até então eram dogmas. E dogmas são indiscutíveis. Você crê ou não crê, ponto final. É ou não é? Então, vocês não se sentem mais confortáveis de poder conhecer, de poder estudar e de poder saber... Questionar, né? Questionar, pois é interessante. Porque o dogma é inquestionável. É porque é. Ponto. Vamos falar dessa evolução do cristianismo, que começou aos 30 anos de Jesus, que ele começou a intensificar o seu trabalho, porque ele já sabia que 3 anos depois ele iria, até o ano de 100 AD houve essa expansão do cristianismo. Paulo, que, aliás, eu recomendo um livro, que é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, e acho que tenho que reler, para lembrar de tudo outra vez. Paulo e Estevão. Paulo e Estevão. É lindo. E foi Paulo, entre o século 40 e o século 64 AD, que fundou em cada cidade que ele visitou, depois de se converter, porque Saulo não acreditava em Jesus, né? Depois é que não vou contar a história para não estragar a surpresa do livro. É a descoberta dele, é lindo. Até o ano 64, ele foi em cada cidade falar sobre as obras de Jesus, sobre o que Jesus estava pedindo, o que Jesus estava falando, e ele foi fundando, então, comunidades das pessoas que foram se convertendo e acreditando que as igrejas estavam começando ali. São as famosas cartas, né, de Paulo. As cartas de Paulo foram super preservadas, porque em 70 AD começou Nero. E Nero perseguiu, mas demais, o cristianismo. Então, a invasão do Império Romano pela Judéia, que se o Império Romano não invade a Judéia, que era um pontinho no mapa, e o Império Romano é uma coisa maravilhosa, se não invade, nada disso teria acontecido. Jesus não teria esse impacto que teve. Justamente, ele começou na Judéia, que era um pontinho, porque tem sempre que se começar uma obra do pouquinho, do pontinho. Assim como dentro da gente, a gente tem que começar de um pouquinho. Não pode começar tudo num dia só, né? Então, quando a Judéia foi invadida, ou melhor, quando Nero apareceu no ano de 70 AD, e aí o templo judaico foi destruído, e aí havia declarada a perseguição a quem acreditava no Cristo,
né? E quem era judeu. Aí não tinha jeito, eram duas perseguições. Por isso que Paulo foi saindo da Judéia, e outros também foram saindo, porque aí só seria uma perseguição, né? Seria só a perseguição romana. E aí ele destruía, Nero queria destruir todos os escritos. Mas os centuriões, que eram os comandados de Nero, não sabiam ler nem escrever. Então, eles não sabiam de que se tratavam os documentos. Então, entravam nas casas e liam aqueles documentos, olhavam os documentos que eles apresentavam. Dizia, está aqui, cadê os escritos sobre Jesus? Cadê os relatos dessas coisas que aconteceram, que vocês têm? Cadê tudo isso? Está aqui. Eles apresentavam qualquer papel, escrito qualquer pergaminho, escrito qualquer coisa. E eles aí incendiavam, achavam que estavam ganhando a guerra, ganhando tudo, né? E aí foi preservado o Evangelho, foram preservadas as cartas de Paulo, foram preservadas de propósito, não é por acaso. Tudo mais ou menos já programado. Claro. Sim, tudo depende da cultura, da evolução da própria humanidade. O que acontece? A espiritualidade aproveita aquele momento, né? Vamos lá, vamos trazer para o dia de hoje. A espiritualidade aproveita a falta de atenção com a saúde, a limpeza, a sujeira, não sei o quê, aí taca a zica. Por quê? Porque alguma necessidade a espiritualidade tem de trazer esses espíritos com esse tipo de deficiência, vamos dizer assim. Nada se perde, nada. Até uma oportunidade no mal, a espiritualidade pega e utiliza para o bem. Por quê? Está utilizando para dar oportunidade a esses espíritos. Então, em toda a história da humanidade, a espiritualidade fica atenção ligada. O que vai acontecer agora? O que nós vamos aproveitar nesse momento? Tudo é pedagógico. É para nos trazer ensinamento. Transição planetária. Real, né? Na realidade, estavam precisando passar. Eu acredito mais nisso. Também. Porque senão eles não encarnariam. Uhum. Daquela região, não é prisão, eles estavam ali retidos e eles conseguiram se libertar dali e aí veio o nascimento de Hitler, que foi uma coisa terrível, segundo Para a humanidade. já era um espírito ruim até no seu próprio, na sua própria infância, e aí veio a Segunda Guerra, essa coisa toda. Então, por isso que eu estou falando, porque parece que tem uma corrente agora, será que está dizendo isso, né, que tem uma região rural, não sei, de péssima qualidade, Que estão. Sim, porque eles não têm interesse que a Terra evolua. É o contrafluxo da evolução benéfica do nosso planeta. Um pouquinho mais de tempo. 4 bilhões e meio de planeta.
2000 anos. Preparando a vinda de Jesus. E esses espíritos ficaram isolados durante 2000 anos. A primeira leva veio 1000 anos quando foram as cruzadas. As cruzadas. A segunda leva veio comigo, que era o quarto príncipe Legiões. a estrela. Da cruz. Soares. Uhum. Onde ele era o príncipe, né? Tanto que ele era uma pessoa extremamente carismática, inteligentíssima, mas de moral zero. Foi o que aconteceu. E aí esses espíritos realmente vieram para detonar. E aí eles foram soltos dessa. Peraí, gente, vamos voltar à terceira revelação, porque senão isso daí, estudar Hitler, olha, Aula de É uma recuperação vida. depois da hora. não, ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo, não, Todos mas- os espíritos foram criados simples Simples e e ignorantes. ignorantes. O Pai não cessa a sua criação, Jesus nos disse. Ou seja, Jesus não pode ter sido criado ao mesmo tempo que a pessoa aqui. Mas nesse momento somos 7 bilhões encarnados e 13 bilhões desencarnados. Não, 3 vezes mais. 3 vezes mais do que 7, então somos 21 bilhões. Ai, pensei que essa estatística estava certa. Não. 21 esperando uma chance de reencarnar. Entendeu? Então, Não é? respondendo a sua pergunta, E se não existem reencarnar pra espíritos poder ter mais chance de antigos resgatar, e vai espíritos para mais outro novos. planeta um pouquinho mais atrasado. Então, a evolução depende de cada um de nós. Mas, sem dúvida, Jesus é um espírito muito mais antigo, porque quando ele... Não necessariamente. mas não quer dizer que Deus criou todos os espíritos e não criou mais. Isto não. Entendeu? Ele está sempre criando. Tá? Então, vamos lá. Terceira revelação. Allan Kardec, na nossa maturidade da humanidade, né? Já estamos com uma condição de compreensão um pouco maior. Jesus, depois de crucificado e voltar em espírito à Terra, disse, ao partir definitivamente, olha só, está em São João, capítulo 14, versículos 14 e 17, ou seja, tudo está na Bíblia, no Novo Testamento? Sim, está. E o que o Espiritismo faz? Traz para um estudo mais aprofundado. Tá? Jesus nos disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito Verdade. Lembra quando nós estudamos Kardec, que o Espírito disse, me chamarás verdade? E Jesus já tinha dito lá atrás, que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não o conhece. Ou seja, esse Consolador não seria uma pessoa física. E nós vimos, através de Kardec, foi o quê? Uma legião de espíritos que contribuíram para trazer os conhecimentos que nós temos hoje em dia. O que mais? Cadê? Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E é o que Kardec trouxe para nós, né? O Espiritismo, novamente, o verdadeiro cristianismo, todos os ensinamentos de Jesus, mas, compreendendo, nós hoje sabemos por que fazemos isso ou deixamos de fazer aquilo. Mesmo continuando no erro, porque nós somos espíritos imperfeitos, nós já compreendemos muito mais do que há 2000 anos atrás. Ok? Deixa eu só ler para vocês aqui a questão 627 do Livro dos Espíritos. Quem tem em casa, depois lê com calma.
que é bastante esclarecedora para isso que a Laura falou. Kardec pergunta aos espíritos assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar alguma coisa a mais? A terceira revelação. Por quê? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. A maturidade Isso são os da espíritos época. respondendo. Faz-se necessário, faz-se mistério, agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. É isso aí. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Outra crise moral da humanidade nesse momento. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, ao fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, e nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Se é uma lei toda de amor e de caridade, veja bem outros acontecimentos na humanidade nesse momento, em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, aí a gente vê que sempre permeado pela mesma motivação, só os cenários que mudam. sempre, e sempre vai ter, são os falsos profetas. Essa pergunta do Livro dos Espíritos é muito esclarecedora. E olha como os espíritos são firmes ao responder, né? Eles vêm o quê? Esclarecer aquilo que eu falei, nos possibilitar a compreensão daquilo que Jesus nos trouxe, que ainda não era muito compreendido por nós, né? E Jesus, por sua vez, disse que não veio para destruir, mas para aplicar. Então, continua sempre E a mesma lei Kardec divina. diz a mesma coisa. Não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ou seja, através da compreensão da humanidade, fica muito mais fácil. Se eu faço porque eu entendo e compreendo e aceito, é muito mais fácil executar uma lei do que não. Eu tenho que fazer porque Deus mandou. Mas a lei está dentro de mim ou a lei está fora? A lei está dentro de mim. E quando eu consigo enxergar essa lei dentro de mim, aí, não precisa mais de lei. É esse momento, é esse ponto A que nós luz vamos querer brilha. chegar. Aí a Você luz disse que brilha. não muda, o cenário não muda, e se a gente for levar em consideração outros comandados de Jesus, quando eu falei de missionários e profetas, iluminados, avatares, o que vocês quiserem chamar, Gandhi, por exemplo, não é? Com o Claro. exemplo dele, o que Tantos. fez na humanidade, a não ser perpetuar a lei cristã. O que fez o Paramahansa Yogananda, se não tentar trazer do Oriente para o Ocidente um pensamento de amor, de caridade, né? de elevação espiritual, né? Buda, não é? Então, existe muito mais... Eu vou ver se eu trago o filminho depois. Traz o filminho, que eles vão adorar o É filminho, né? muito Todo interessante. aluno gosta de filminho, não gosta? É muito bom o filminho. Tem aluno que gosta de filminho porque apaga a luz e dá uma dormidinha. Não, aí a gente cutuca. Vamos lá. Deus não usa violência, usa o
tempo. Então, vamos esclarecer essa parte, né? Que dizem, quando a pessoa erra, o anjo da guarda se afasta. Ele se afasta realmente? Não. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus deu a nós a escolha. E, desde que eu acordo, eu faço escolhas. O que eu vou comer, a roupa que eu visto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. Ou seja... Se eu vou cumprimentar aquele vizinho que nunca me cumprimenta no elevador. Então... Às vezes eu penso, eu nunca mais vou dizer bom dia para ele. Aí ele entra outra vez com os cachorrinhos. Bom dia. Um dia ele vai te responder. Porque na hora que eu entro para dizer bom dia, na minha escolha de dizer ou não dizer, eu penso, puxa, mas eu tenho que praticar o que eu estou aprendendo. É isso Senão aí. não vale. Olha a Bom lei dia. dentro. Ele eu leva os falaria. cachorrinhos para fazer xixi na garagem. Eu fico zangada. Tá certo. Muito bem. Então, esse tempo que nos é dado, né, é chamado de reencarnação. É a oportunidade de voltarmos e refazermos. Isso é um espetáculo. Se nós vamos errar de novo ou não, é a nossa escolha. Olha, tem É a uma nossa coisa escolha curiosa. novamente. Tem gente que já se propôs a fazer uma terapia de vidas passadas, mas sem acreditar na teoria reencarnacionista. Ué, tem Perdão. fundamento? Não estou dizendo que tem fundamento, mas às vezes a pessoa não acredita. Então, eu me lembro de um amigo terapeuta, que por acaso é budista, dizia, você acredita que tem pessoas que vão lá e fazem a regressão, e aí dizem que aqueles personagens são os personagens dos antepassados. Verdade. Isso é uma outra crença. Verdade, verdade. Isso é muito engraçado. São os antepassados. E tem muito culto aos antepassados, né? Na Isso é o religião quê? messiânica tem o culto aos antepassados. Isso é o quê? É uma questão de Budismo interpretação, né? A quarta geração herdará a terra. É logo no Antigo Testamento. Tá, então, e o que é isso? Se não somos nós voltando. É verdade. Não Seremos é? herdeiros de nós mesmos, né? Não é? E o que é isso? É o tempo que nos é dado como oportunidade de estarmos aqui novamente. Contrassenso total. Não tem como. Verdade. Vai buscar. A mesma coisa do pecado original. Vamos analisar. O pecado original de quem? Dos meus antepassados? Não, original meu. Eu respondo pelos meus pecados, pelos meus atos. Existia Olha só. essa sua mesma vida, né? Nós Mas vamos- com outra persona. Outra Você máscara, estava outro outra. personagem. Hoje você está Ângela. Outra É roupagem. verdade. É uma roupagem diferente a cada encarnação. Mas, na realidade, a nossa essência é a mesma. Perdão. O quê? De jeito De nenhum, jeito nenhum. não. Não. Ele se afasta no sentido de que ele não tem direito de se interpor, de gerir a sua vida.
Ele te influencia, assim como vários outros espíritos, porque a nossa vida é influenciada, sim, mais do que a gente pensa, pelos espíritos. Então, a sua inspiração, a sua intuição, Mas chega um momento que você faz uma escolha errada. Ele não pode interferir. Aparecer, seria o ideal. Gene e o gênio, pá, apareceu. Olha aqui, ó, você fez isso errado. Olha Por que só. você fez isso com esse cara? Peraí, calma. Não é isso? Olha só, peraí, gente. Vamos lá esclarecer. O que aconteceu? Ele se afasta nesse sentido. Ele deixa você fazer. Ele te dá o direito de fazer. Porque até então, olha só, o que Jesus disse, né, que ela falou ainda há pouco? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, se o seu anjo da guarda está ali do seu lado, te intuindo, e você não dá ouvidos, ele não pode fazer nada. Ele não pode te prender em casa. Ele não se mete. Embora ele tente de todas as formas, mas você não tem ouvidos de escutar. Eles dão o tempo necessário. Veja bem, ele se afasta pela sua escolha, tá? Agora, o tempo... Isso. Eu vou. Aí você errou. Digamos, você criou uma situação para você, tá? E você vai ter que responder a essa situação numa próxima. Porque você tem que quitar essa sua dívida. São, sem dúvida. Seu mentor. Pega esse outro caminho. Tá, mas você foi assaltada. Você não cometeu um homicídio. Assalto. Sim, mas isso é uma situação. Escolha... Tudo bem, é Não é uma escolha de sua opção. atitude. É escolha. Mas ali ela colocou... Mas você foi a Jonara vítima. lembrou bem, uma forma didática É. de apresentar esse tempo. Você está incomodada com esse tempo, né? Não, com o anjo que afasta. Quando ele se afasta. Ele se afasta porque ele te dá o direito. Ele Eles não não interferem. interferem, pronto. Ele dá o direito de você... Não se afasta, ele fica sempre do seu lado. Pronto. Claro. É verdade. Claro. Olha, a Cris disse uma coisa certa. Não é ele que se afasta, é você que se afasta É dele. você que se afasta dele. Boa. Tá? É só uma Muito questão boa. de palavras. Aí vêm os espíritos e dizem, vocês têm uma pobreza de palavras enorme. Então, de repente, é só uma questão de palavra, porque, na realidade, somos nós que nos afastamos dele. Nem sempre. É na só, maioria das vezes só uma questão didática. Tá? Não se preocupe com isso, não. O anjo da guarda não está der conta, sempre você do vai seu resgatar lado. numa próxima. E ele é... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim, verdade. Claro. Com certeza. A intuição, justamente, são os quer nossos pensar. anjos nos falando, né? Tá bom? Sandra tem uma pergunta. Já respondeu? Obrigada. Estamos Tá? na nossa E aí, hora. o que acontece? Ai, a hora que entra na reencarnação. Tá, Olha o depois tempo, você dá. estamos no nosso tempo. Então, olha só.
só para terminar a reencarnação, só para terminar essa parte. O que acontece? O anjo da guarda está sempre ao nosso lado, Graças a porque ele Deus. nos é dado, tá? Graças a Ele respeita o nosso livre-arbítrio e, mesmo assim, nós caímos em erro. E quando caímos em erro, nós precisamos nos reajustar à lei divina, que nós vimos que é imutável, a lei divina. E de que forma a gente faz esse reajuste? Pela misericórdia de Deus. Pai, como Jesus disse. Deus é Pai soberanamente justo e bom. Então, Ele vai nos dar todas as oportunidades que forem necessárias para essa nossa evolução. Mas é importante vigiar e orar, porque assim como os espíritos influenciam a nossa vida, dependendo da sintonia que você se encontra, outros espíritos também, mais baixos, também vão sintonizar com você. Então, isso é importante. Não vamos atribuir toda a responsabilidade ao nosso mentor e anjo da guarda. Ele, coitadinho, também é um só. Não é? Mas tem os outros todos se influenciando em volta. Vem a cá. sua ambiência, Vamos a sua lembra- energia, a sua vibração, seu pensamento. Não é? Vamos O lembrar- pensamento, principalmente o pensamento. Mas o que Jesus disse? Reconciliai-vos, como eu comecei, né? Falando, enquanto ainda estás a caminho. Ou seja, a gente, muita coisa pode fazer nessa vida. Agora, cometi um homicídio. Fiz um mal irreparável a alguém. Não vou encontrar com você, Laura. Teve seu mentor o tempo todo. O tempo O que a todo. gente quer dizer é o seguinte: você brigou com ela. O seu anjo da guarda te deu o direito de brigar com ela. Nunca mais se viram. Numa próxima encarnação, vocês vão ter a oportunidade de se reencontrarem. Mãe e filha. Mas aí você, de novo, briga com ela. Aí, está entendendo? É nesse sentido que a gente quer dizer para dar o gancho do tempo de Deus. Deus não pune. Deus não usa a força, Ele usa o tempo. Tá? O Antônio queria complementar uma coisa. Proteger. E você se afastou. Verdade. Sem dúvida. As escolhas são sempre nossas. Verdade. Não, imagina. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Influenciam os espíritos mais do que podeis imaginar. Influenciam, sim, mas eles jamais serão responsáveis pelas nossas atitudes. Atitudes ou falta de, tá? Estamos no nosso tempo. Quem vai fazer a oração espontaneamente? Vamos indicar espontaneamente alguém hoje? Ah, é boa. Vamos indicar? Então vamos indicar a Cris. Ai, que linda. Viu? Muito bom. Pai amado, Mestre Jesus, Joana, agradecemos a oportunidade de mais um dia estarmos aqui e valorarmos todos os momentos de nossas vidas
e não valorarmos só os grandes momentos, mas aqueles pequenos que a gente nem nota, como acordar, como se alimentar, como poder trabalhar, enfim, mestre. Estamos aqui aprendendo. Juntos seremos muitos. Se quisermos praticar o bem, temos que acreditar primeiro. E sairmos da teoria e sermos mais pragmáticos no nosso dia a dia. Agradecemos por esse milagre da vida e por estarmos todos aqui aprendendo todos os dias. E que possamos ir em paz, com as almas calmas, tranquilas e confiando cada vez mais que existe o reino do céu para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Ótimo. Quarta-feira é véspera de feriado, portanto a presença vai valer 5 pontos. Ah! Quem tentar dever de casa, pessoal da recuperação, permaneça no Leiam salão. o capítulo do Evangelho, capítulo 1.